Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa terceira lição, a nossa reflexão sobre a nossa terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovem, desse primeiro trimestre de 2023. Nossa terceira lição, ela tem como título: O temor a Deus é o caminho da santificação. Nossa terceira lição está para o dia 15 de janeiro, nós antecipando aqui, trazendo a nossa reflexão, o nosso resumo, o nosso entendimento sobre essa passagem dessa terceira lição que está tratando ali de Eclesiastes, capítulo 12, quando o autor vai falar da brevidade da vida, vai falar que é necessário temermos a Deus, ter a reverência ao Senhor, pois a vida é muito breve, passa muito rápido. Então, viver a vida distante de Deus é uma tragédia. É aproveitar a vida distante do Senhor, é um verdadeiro desastre. E o autor, na sua velhice, ele vem tratar a respeito de tudo isto. E nós vamos trazer essa reflexão nessa nossa terceira lição. Lembrando que a nossa revista desse primeiro trimestre de 2023 está falando de santidade. Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O nosso texto bíblico, nosso texto áureo, o texto principal, está registrado em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Vem dizer que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Com o resumo da nossa lição, o temor do Senhor conduz os passos de quem quer seguir pelo caminho da santificação. Provérbios, capítulo 3, versículo 7, também lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, vai nos dizer que o princípio do saber ou da sabedoria é temer a Deus, ter reverência pelo Senhor e afastar-se do mal. Se quisermos viver uma vida digna, extraordinária, é vivermos temendo a Deus, glorificando o seu nome e sendo gratos por tudo aquilo que Ele faz e continuará fazendo por nossas vidas. Temer a Deus é respeitar o Senhor, ter reverência, ser grato por tudo que Ele faz por nossas vidas, fez e faz. Os nossos objetivos dessa nossa lição é explicar o sentido, o significado do que é temer ao Senhor, trazer um panorama a respeito do livro de Ezequiel e compreender um pouquinho o que é temer ao Senhor, pois o temor ao Senhor conduz o crente no caminho da santificação. A nossa lição está falando sobre santificação. O nosso texto bíblico em classe está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo do 1 ao 14. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que
tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também, quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de vaidade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo o que está encoberto há de se revelar no dia, no momento, na hora, na ocasião de prestar contas a Deus. Então, aquilo que semeamos aqui, colheremos lá na frente, né? Então, o princípio é temer a Deus. A nossa lição vem tratar desse tema, né? O que plantamos aqui, o que colhemos na nossa juventude. Muitas vezes, na juventude, tem aquela impressão, aquela ideia, aquela sensação de que o vigor nunca irá diminuir, que viver essas experiências que a juventude proporciona, às vezes tem-se a sensação de que nunca diminuirá, nunca chegará ao fim, mas mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, a velhice chega e os enfados da vida vêm juntos. Então é necessário a gente refletir a respeito de como estamos vivendo a nossa vida, se agradando em santificação, agradando a Deus ou simplesmente satisfazendo os anseios da nossa carne, né? Então precisamos refletir a respeito disso. E o autor de Eclesiastes traz depois de toda a vida que viveu, regado a prazeres, a vaidades, ele chega à conclusão que tudo distante de Deus não passa de vaidade e mais vaidades. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o caminho para a santificação. Já diz lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Ele não pode ser confundido com ter medo de Deus ou de ir para o inferno. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus,
ou ter medo de ir para o inferno. Temer a Deus é ter reverência, é ser grato, ter gratidão por tudo aquilo que Ele faz por nossas vidas. Tudo aquilo que Deus faz por nossas vidas. Temer a Deus é ser grato, é ter reverência e respeito por tudo aquilo que Deus fez, faz por nós. Temer a Deus produz uma vida de santidade em nós e nos livra do medo, do julgamento divino. Temer a Deus é ter um relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus, com o nosso Pai. É ter intimidade, literalmente, com o nosso Pai. Todos os dias, viver uma vida de intimidade com o nosso Pai. Quem não quer ter intimidade com seu Pai? Com aquele que nos ama, que foi ao ponto de entregar seu Filho para nos levar, nos trazer de volta a Ele, ao acesso a Ele, que está conosco todos os dias, que nos ama, que nos protege, que nos perdoa, que nos fortalece, que tira os embaraços dos nossos caminhos, que tira o inimigo do nosso caminho, que cuida de nós, que nos deu fôlego de vida. Como ter medo do nosso Pai? Deve ser o contrário. Deve nos levar, temer ao nosso Pai, deve nos levar a Ele em gratidão, todos os dias na Sua presença, meditando, nos alegrando em termos esta comunhão com o nosso Pai, que nos levará para estar em Sua presença. Isso é temer a Deus, não ter medo de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva, nos acompanhe, deixe seu comentário, seu joinha em nossos vídeos, tá bom? Que o Senhor Jesus continue te guardando. O nosso primeiro tópico tem como título o temor ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Quando se fala em temor, a primeira coisa que vem à nossa mente é, obviamente, medo. Medo de Deus, medo de ir para o inferno. E é justamente o contrário. Temor do Senhor é algo totalmente diferente de ter medo de Deus. Temor ao Senhor não causa opressão, insegurança, perturbação. Ele traz segurança e paz para nós. Afinal, como ter intimidade com alguém de quem nós temos medo e pavor? Como é que vamos ter intimidade com Deus se nós temos medo de Deus? Não é ter medo. É o contrário, né? Então, isso é impossível. É impossível ter uma relação de intimidade com alguém que a gente tem medo. Isto é impossível. Uma relação de segurança se a gente tem medo. Temos medo de Deus? Como é que se explica esta relação? Então, temor ao Senhor não é ter medo do Senhor. Vamos colocar isso na nossa prática, na nossa vivência. Deus nos ama. Deus é o nosso Pai. Jesus, quando ressuscitou, que Maria Madalena chegou ali no túmulo, que o Senhor Jesus Cristo apareceu a ela, disse: meu Pai, teu Pai. Ou seja, Deus é nosso Pai. Então, o cristão não deve servir a Deus por ter medo dele, por ter medo de ir para o inferno, mas por amor e gratidão ao
o Senhor, por Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para resgatar-nos, para restaurar a humanidade. Como está lá em João 3,16, porque Deus amou a humanidade. Amou a humanidade de uma maneira tão extraordinária que deu seu Filho, entregou seu Filho para nos trazer de volta a essa intimidade, a ter acesso a Ele. Né? Glória a Deus. Isso é extraordinário. Isso é cuidar de nós. Então, temer a Deus inclui respeitá-lo, dar-lhe glória, dar-lhe honra, reverência, ações de graça, louvor e proeminência que Deus merece. Deus tem que ser primeiro lugar em nossas vidas. Nosso Pai amado tem que ter proeminência em nossa vida. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Né? Então, temor ao Senhor é diferente de quem tem medo de Deus, quem se esconde de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder. Por quê? Porque temeram, tiveram medo de Deus. Se esconderam. Antes não. Antes eles não fizeram isso. Por quê? Porque eles não tinham medo de Deus. Eles tinham reverência, respeito, comunhão, intimidade com o seu Pai. Mas logo que veio o pecado, temeram, tiveram medo. E o que foi que fizeram? Se esconderam. Né? Então, temer a Deus não é se esconder de Deus. Não é tentar se esconder de Deus. Né? Ter medo de Deus, como Adão e Eva fizeram após a desobediência. Né? Já o temor do Senhor é o caminho da comunhão, da intimidade, do relacionamento com Deus, com o Senhor Todo-Poderoso. O temor define a quem a pessoa serve. Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele e por isso não quer ficar longe do Senhor, busca sempre estar em sua presença. A pessoa faz um autoexame para evitar fazer algo que venha a desagradar a Deus, pois essa pessoa quer ter essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão com o seu Pai, né? Então, quer seja em pensamento, quer seja em atos, quer seja em omissão, qualquer tipo de pecado, de algo que venha entristecer o relacionamento com Deus, essa pessoa que teme ao Senhor evita, como vai dizer lá o salmista, Davi, no Salmo 139, versículo 23 ao 24. Olha o que Davi diz. Sonda-me, ó Deus. Sonda. Conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ou seja, o Senhor conhece minha estrutura. O Senhor me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça, pelo caminho da retidão, pelo caminho da verdade. Isso é temer ao Senhor, porque o Senhor nos conhece. Então, se há em mim alguma coisa errada, alguma coisa fora do lugar que te agrade, tira. Eu quero ter intimidade, eu quero temer ao Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Eu não quero perder meu relacionamento contigo, minha intimidade com o Senhor, meu Pai. Então é isso que Davi está dizendo. Nós temos que ter isto também. Não devemos perder essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor. Então aquele que teme a Deus não anda preocupado em agradar a outros para receber a aprovação destes. Esse não deve perder o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. O apóstolo Paulo
episódio muito interessante, a gente pontuou isso aqui, está lá em Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 14. O apóstolo Pedro estava reunido com os irmãos cristãos gentios, não judeus, reunidos, se alimentando ali com os irmãos. E quando chegou alguns judeus cristãos de Jerusalém, enviado ali pelo pastor, pelo líder da igreja de Jerusalém, Tiago, o irmão do Senhor, quando chegaram aqueles irmãos judeus tradicionais, Pedro se retirou ali de entre os irmãos cristãos não judeus e o apóstolo Paulo veio repreender literalmente Pedro. Por quê? Porque Pedro usou de hipocrisia ali. Quer dizer que ele estava se alimentando naquela comunhão com os irmãos gentios, cristãos gentios, mas quando chegaram aqueles tradicionais judeus, Pedro se retirou. Que hipocrisia é esta, né? Então o apóstolo Paulo repreendeu a Pedro. Pedro temia os obreiros conservadores de Jerusalém e isso levou a um comportamento um comportamento hipócrita. Por quê? Se os irmãos judeus de Jerusalém não chegassem, Pedro continuava de boa ali com os irmãos cristãos gentios, que não eram circuncidados, não seguia os costumes judeus. Então, o apóstolo Paulo veio repreender Pedro, o apóstolo Pedro, por essa atitude que ele fez, que não agradou aos irmãos gentios, né? Então, esse tipo de comportamento a gente deve evitar. Pedro temeu o que aqueles irmãos judeus iriam falar. Pedro estava errado em reunir-se com os irmãos gentios ali? Não, mas Pedro temeu o que aqueles irmãos judeus iriam falar do comportamento dele, que ele estava se comportando como um cristão, como um irmão gentio. E o apóstolo Paulo, vendo aquilo ali, chamou Pedro a atenção, porque o comportamento de um líder, de um cristão, não é desta maneira, né? Então, lições importantes. O temor do Senhor, temer ao Senhor, exige de nós que tenhamos intimidade com Ele. De intimidade. Muitas pessoas estão enganadas quanto à mensagem, à verdade do Evangelho. Infelizmente, influenciadas por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis. A falta de conhecimento real a respeito do Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai, infelizmente, tem levado algumas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor ao Senhor. Muitos já não buscam mais a Deus, até essa intimidade, esse relacionamento com Deus, como tinham antes, né? Devagarzinho, lentamente, vão se afastando da intimidade com Deus. E isso é muito triste, né? Quem tem intimidade com Deus ouve e atende aos constantes ensinos que o Espírito Santo nos traz através da Santa Palavra de Deus para mantermos uma comunhão, uma intimidade com o Senhor, né? Então não devemos trocar nossa intimidade com Deus por nenhum prazer, irmãos, nenhum prazer momentâneo, passageiro, efêmero, né? Como vai dizer o apóstolo Tiago em seu livro ali, Tiago capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: chegai-vos a Deus, se aproxime de Deus, busque a Deus, e Deus chegará a nós. Não é ter medo de Deus, vou buscar Deus porque eu tenho medo dele. Que é isso? Não é assim, né? É respeitá-lo, amá-lo, ter intimidade com ele.
né? Temer a Deus é ter reverência, porque Ele é santo. Nosso Deus é santo. Então, temer a Deus significa um sentimento de profundo respeito e obediência ao Senhor. O nosso segundo tópico vai trazer uma reflexão, uma visão panorâmica a respeito do livro de Eclesiastes e também tratando a respeito da futilidade da vida sem Deus. Eclesiastes é um livro poético e de sabedoria. A Bíblia Sagrada está composta ali de Gênesis a Deuteronômio, ali, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, seguido dos livros históricos, indo de Josué a Esté, vendo logo ali em seguida os livros poéticos de sabedoria, começando ali com Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, vem ali em seguida os profetas maiores, indo ali até Daniel, e depois os profetas menores, indo de Oséias até Malaquias, né? Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. E Eclesiastes está ali entre os livros sapienciais, né, de sabedoria. Este Eclesiastes contém orientações para uma vida cristã de santidade. Infelizmente, tem pessoas que não dão muita importância a esses livros sapienciais, esses livros de sabedoria, por acharem que tem pouco teor teológico, por tratar de coisas a respeito da vida, não falar sobre escatologia, sobre outros assuntos que às vezes chamam mais a atenção. Mas esses livros poéticos, esses livros de sabedoria sapienciais têm lições, trazem lições extraordinárias que não devem ser deixado de lado. Então, o autor de Eclesiastes, ele condena as futilidades da vida e nos conduz o leitor do livro a uma valorização do que realmente é importante, o abandono das vaidades deste mundo e a valorização da sabedoria que destaca o tempo, o temor, o respeito, o dedicar a nossa vida a uma comunhão com Deus, porque a vida é muito breve e há uma grande frustração quando chegamos ao final da nossa vida e olhamos para trás e percebemos que vivemos uma vida de futilidades, distante, longe dos propósitos ou do propósito que Deus tinha para nossa vida. Então, aquela sensação de vazio, de tristeza, de olhar para trás e pensar que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Quando estamos longe do propósito de Deus, daquilo que Deus chamou para nós, daquilo que Deus projetou para a nossa vida, a sensação que dá é justamente essa. E é isso que o autor de Eclesiastes vem nos ensinar quando ele diz que devemos temer ao Senhor. Temer ao Senhor, viver uma vida pautada com aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Então, a estrutura do livro de Eclesiastes, nós vemos que o autor foi um dos homens mais sábios do mundo. A autoria do livro de Eclesiastes é atribuída a maioria dos estudiosos atribui ao rei Salomão. Então, este foi um dos homens mais sábios do mundo. Entretanto, ele deixou que muitos dos seus casamentos com mulheres pagãs, deixou que o rei Salomão entrasse pelo caminho da idolatria,
por causa dessa prática dele, o reino de Israel foi dividido após a sua morte, entre reino do norte, conhecido também como Israel, e reino do sul, também conhecido como Judá. Por causa dessas práticas, dessa vida regada a prazeres distantes daquilo que Deus havia determinado que ele deveria viver, que ele não se relacionasse com mulheres pagãs, que ele não respeitasse, seguisse os estatutos do Senhor. E, infelizmente, Salomão enveredou por este caminho e, no final da vida, ele vem trazer essa reflexão a respeito da brevidade da vida e como é ruim viver uma vida distante dos propósitos que Deus tem para cada um de nós. Então, ele deixou que os muitos casamentos com mulheres pagãs fizessem pecar e se apartar do Deus que é santo. No livro de Eclesiastes, Salomão trata de temas muito importantes, como a busca por satisfação, há tempo para todas as coisas, a aspereza da vida, a opressão e a justiça, a transitoriedade da fama, tudo passa. Então Salomão vem tratar sobre esses temas no livro de Eclesiastes. Ele vem tratar também da prática religiosa, da corrupção política, da vaidade das riquezas, do desamparo, da ignorância do homem, Provérbios sobre o que é melhor. Melhor é viver uma vida com Deus do que viver uma vida distante de Deus. Quando ele vai dizer lá na frente que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Longe de Deus, tudo é vaidade. Infelizmente, muitos só vão perceber quando a velhice chega, quando a frustração aparece e olha para trás e vê que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quando partimos para a eternidade, não levaremos absolutamente nada de material deste mundo. Então tudo perde o sentido quando a morte chega, bate a porta. Tudo literalmente perde o valor, se torna nada, porque é hora de partir e não vamos levar absolutamente nada de material daqui. Então, muitos andam vivendo desenfreadamente em busca de riquezas, de poder, de status e esquece de viver o dia após dia, glorificando a Deus na intimidade com o Senhor, valorizando os seus entes queridos, valorizando cada instante, cada minuto da sua vida, porque vive uma vida em busca de coisas simplesmente materiais. Então, Salomão vem tratar desses temas, vem falar a respeito da frustração com desigualdade, vem falar sobre um destino comum, apreciação da vida, temas, diversos ditados práticos. Salomão vem tratar no livro de Eclesiastes, um chamado para agir e reflexões sobre o envelhecimento do ser humano. Tudo passa. Tudo é vaidade quando é vivido distante do Senhor. Então o autor, Salomão, é alguém possuidor de sabedoria, que desfrutou dos mais diversos prazeres da vida, realizador de importantes construções. Ele construiu ali o templo, o palácio real, restaurou, fez magníficas construções. O homem mais sábio do mundo, mas a sabedoria que ele tinha, ele não aproveitou o máximo que podia, pois se enveredou por caminhos que desagradaram a Deus. Então o homem pode ser o homem mais sábio do mundo, mas se ele está distante de Deus, ele se torna um tolo, porque a sabedoria está em agradar, em temer ao Senhor. Deus, autor da nossa vida, Então, contudo, o mais importante é o resultado final da vida. O que foi que fizemos durante a nossa vida? Estamos alegres com aquilo que Deus realizou através da nossa vida?
Isso é fazer parte do plano de Deus, do propósito de Deus. Aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Então, enquanto jovem, reflita, pense. Quer viver uma vida distante de Deus, regada a prazeres, mas que trará frustrações porque ela virá? Ou uma vida de alegria, de paz, aproveitando sim a vida, mas com moderação, com o temor a Deus. Viver uma vida, aproveitar a vida, glorificando a Deus, em relacionamento com Deus. Não desobedecendo ao Senhor. Compartilhando com o nosso Deus, com o nosso Pai, a nossa vida, as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que fazemos, que planejamos, que projetamos. O Senhor, nosso Pai, tem que estar presente, tem que participar, porque Ele se alegra quando compartilhamos com Ele, porque Ele é o nosso Pai. Então, temer a Deus é isso, é viver uma vida de intimidade, de relacionamento, glorificá-lo, colocá-lo como primeiro em tudo na nossa vida. Então, quando se busca mais prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim é trágico. O fim é decepção, é tristeza, é desilusão. Então, reflitamos. Salomão ensinou que as pessoas não encontrarão significado na vida por meio de conhecimento, dinheiro, prazer, trabalho ou popularidade. É para ignorar isso? Não é para buscar. Mas Deus tem que estar presente, Porque a verdadeira satisfação vem do conhecimento do que estamos vivendo. É parte do propósito de Deus. A verdadeira satisfação e alegria da nossa vida é quando sabemos que estamos vivendo tudo isto, mas que Deus faz parte de tudo isto, Dinheiro, conhecimento, riquezas, popularidade, é coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. E devemos buscar o melhor desta terra. Mas Deus tem que ser primeiro lugar em nossa vida. Deus não pode ser colocado de lado, dizer aqui, Senhor, essa aqui o Senhor não pode participar. Não é assim. Deus tem que ser primeiro lugar. E em todas as áreas da nossa vida, Deus tem que estar presente. Reflexão, ensinamento que Salomão, o autor de Eclesiastes, nos deixa. Por isso devemos ler, meditar, estudar também os livros de sabedoria, pois muito tem a nos ensinar. E o nosso terceiro tópico, o temor a Deus dá sentido à nossa vida. O que dá sentido à vida é o temor, é o temer ao nosso Senhor. O autor de Eclesiastes conclui o livro com uma interessante alegoria a respeito do envelhecimento. Ele deseja demonstrar o que realmente faz sentido na vida. A velhice chega, Ele se lembra de que o Criador tem um controle de tudo, inclusive do tempo. A velhice chega. Chegará o dia em que teremos que deixar tudo aqui, partir. Por isso que nós somos administradores, mordomos, dispenseiros das coisas de Deus, porque nada é nosso. Às vezes as pessoas na arrogância, na ignorância, na prepotência, minha fazenda, meu isso, meu aquilo, não é nada. Ele apenas administra e pensa que é dele. Porque ele morre, outro toma posse e administra. Morre e outro toma posse e assim sucessivamente. Apenas administramos. Mas o nosso orgulho, a nossa insensatez, achamos que é nosso, mas não é nosso, pois tudo aqui é passageiro. Todos que estão nesta terra estão de passagem.
Então precisamos refletir a respeito da brevidade da vida e como estamos vivendo as nossas vidas. Então, a busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, o relaxamento moral, a inversão de valores e a falta de reverência moral, infelizmente, tem impactado a fé de muitos irmãos, de muitos cristãos, né? O desejo do crente deve se voltar para o que é realmente importante e não o que é transitório e passageiro e efêmero. Sem temer ao Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Viver uma vida sem intimidade com Deus, sem um relacionamento com Deus, temendo ou tendo medo de Deus, vamos viver uma eternidade com Deus porque temos medo de Deus. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, precisamos desmistificar essa ideia de temor ao Senhor. Não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência, é dar ações de graça, é dar louvor, ser grato pelo que Deus fez, pelo que Deus faz e que Deus continua fazendo. Continuará fazendo por mim e por você, né? Glória a Deus pelas suas misericórdias. O caminho da santidade é o tempo. O autor de Eclesiastes teve muitas oportunidades na vida, muitas, mas as aproveitou de maneira, infelizmente, errada. Entretanto, todavia, ele não quis ir para o túmulo sem aconselhar os mais jovens a aproveitarem melhor o seu tempo de vida, pois a vida é muito breve, é muito curta. O jovem que acha que a vitalidade, a disposição nunca vai cessar, nunca vai acabar, né? Mas o tempo passa para todos e quanto menos esperarmos a velhice chegar, quanto menos esperamos, a velhice chega, a fadiga chega, o cansaço chega, os membros do nosso corpo sentem, envelhecem, o vigor já não é o mesmo, a vitalidade não é mais a mesma. Aí as coisas se tornam mais enfadonhas. Aí vem a hora da reflexão. E aí? Como é que estamos vivendo? Como é que vivemos a nossa vida? É necessário trazermos estas reflexões. Quantas pessoas gostariam que o tempo voltasse para mudarem de atitude e aproveitarem melhor as oportunidades que a vida deu? Mas o tempo não volta atrás. O dia de hoje passou, está passando. Não voltará amanhã. Amanhã será um novo dia. E assim sucessivamente, né? Então, o conselho final que o autor de Eclesiastes dá é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos nos dias da mocidade, pois a velhice chega, né? Quanto antes o cristão se dedicar a uma vida de santidade, melhor será o seu presente e o seu futuro. Quem teme a Deus não tem medo do julgamento divino, pois viverá uma eternidade com Deus, né? Então, o caminho da santidade produz no crente o desejo de ser diferente, de viver uma vida diferente. Nós não somos igual ao mundo, né? Jesus nos tirou do mundo porque não somos do mundo. Então, não vamos nos assemelhar a essa vida efêmera que as pessoas sem Deus vivem, né? A Bíblia nos ensina, não deixa dúvida. Ela afirma que sem santidade ninguém verá a Deus, como está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Por isso o alerta o autor de Eclesiastes, como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
todos nós teremos que comparecer diante do nosso Deus para prestarmos contas das nossas atitudes, das nossas ações nesta vida. Reflitamos em santidade, ninguém verá a Deus. Então, vamos refletir a respeito da vida que estamos vivendo. E, novamente, temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito, é ter reverência, é ser grato, é ter intimidade com o nosso Pai. Amém? Deus em Cristo te abençoe.